Deus. Preste atenção como era Paulo. Pregava com ousadia, pedia a direção de Deus, homem cheio do Espírito Santo, homem cheio da autoridade de Deus. Entrou na sinagoga, falava ousadamente, falava que Jesus tinha ressuscitado, falava que Jesus salva, falava que Jesus curava, falava que Jesus tinha ressuscitado e somente Ele era Deus. Pregava com ousadia. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos pregar aquilo que o povo quer escutar, e a palavra que sai daqui, o pregador vai dar conta lá. Nós precisamos pedir a direção de Deus para trazer a palavra. Precisamos nos jogar na oração, ler Bíblia. Pregar com ousadia tem que ter Bíblia. Falar de Deus. Precisa meditar na Bíblia de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção nessa passagem dele em Éfeso. Eles adoravam a deusa Diana. Paulo chega na sinagoga, prega o Evangelho, prega a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí fala aqui no versículo 9: mas como algum deles se endurecesse e não obedecesse, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e se separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Paulo pregando a palavra e o povo com o coração duro. Paulo falando que Jesus salva, Paulo falando para se arrepender, e o povo dentro da sinagoga, preste atenção nisso aqui, dentro da sinagoga, endurecer o coração. Irmão, se Jesus mandar eu pregar sobre prosperidade, eu vou pregar. Se Jesus mandar eu pregar a palavra para você se arrepender, eu vou pregar, e não vou temer nada e nem ninguém, porque no grande dia quem vai prestar conta sou eu. Aleluia! 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 Glória a Deus! Mensagem de salvação. Nós precisamos pregar o verdadeiro Evangelho. Se arrepender, se converter. Se você fala para um crente que ele tem que se converter, se você fala para um crente que ele não pode dar lugares ao diabo, já é motivo de contenda. Mas eu estou dentro da palavra. Vai reclamar com Deus. Eu estou pregando a Bíblia. Vai falar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Coração endureceu. Aí Paulo falou assim: então eu vou me retirar. Não houve briga, não precisou brigar. Ele vou me retirar, mas a missão dele continuou. Ele agora está na escola de um certo tirano, ensinando a palavra. Ensinando a palavra. Eu costumo dizer, o Davi está aqui no Valo Velho, mas aonde Deus me mandar, aonde o ministério precisar, eu vou em nome de Jesus. Aleluia! A obra é grande, não se resume só no Valo Velho. A obra é grande. Nós precisamos abrir a nossa boca para falar desse Deus e falar com ousadia, falar que Ele ainda salva, falar que Ele ainda liberta, falar que Ele ainda cura. Glória a Deus! Com ousadia. Eita, glória a Deus. Aleluia, Jesus! Pregar o verdadeiro Evangelho. Oh, glória a Deus. E lá da salinha, ele ensinando. Preste atenção, ficou 3 meses na sinagoga, pregando a palavra. O povo não quis ouvir. Ele falou: então tá bom, vou me retirar, mas vou continuar pregando. A palavra tem que ser pregada. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra de Deus. Aleluia! Em tempo e fora de tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí veja como é Deus na vida de Paulo. Veja quando você está cheio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele ensinando da salinha 2 anos, irmão Carlos, pregando a palavra e ensinando.
E durou isto por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Tanto judeus como gregos. E olha que lindo isso aqui. Glória a Deus. Ele pregando a palavra, Paulo ensinando. A Bíblia fala que Deus é Deus, não é o irmão Davi, é Deus. Ele pregando a palavra, irmão Carlos. A Bíblia fala que os irmãos, pela fé, ele fazia assim, ó. Os irmãos, irmão Paulo, posso levar esse silêncio? Posso levar esse silêncio aqui? E a Bíblia fala que o poder na vida de Paulo, ele chegava lá, os irmãos chegavam lá, o lenço que tocava, o enfermo curava. Aquela pessoa que estava endemoniada era liberta, só pelo lenço. Mas o povo faz confusão aqui. Paulo, em nenhum momento, ele falou que aquele lenço curava. Não prometeu. Lenço ungido, que nós vemos por aí, o povo fazendo promessa, é Bíblia. Isso aqui é dentro da palavra. Os irmãos, pela fé, olha a mulher do fluxo de sangue, ela falou: se eu tocar na veste de Jesus, aleluia. É a tua fé. Aleluia. Fé. Louvado seja o nome do Senhor. Esses irmãos, pela fé, Paulo, deixa eu levar esse silêncio, meu irmão. Chegava lá, ó, curava. Olha Deus na vida do homem. Deixa Deus operar. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Dá lugar a Deus. Prega a palavra de Deus. Enquanto tu está pregando aqui, Ele está curando aí. Enquanto tu está pregando aqui, Ele está libertando aí. A glória é dele. Aleluia. Prega a palavra. Ele estava só ensinando, irmão Carlos. Só ensinando acerca da palavra. Aqui fala, ó. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lençóis e aventais se levavam do seu corpo, aos enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Aleluia. Paulo falou que leva lá o lenço? Não. Paulo prometeu alguma coisa aqui? Não. Paulo pregou a palavra. E Deus operando aí. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Pregando a palavra e Deus operando aí. Oh, glória a Deus. Aleluia. Maravilha, Pai. Preste atenção aqui agora. Que é uma parte que vai apertar para o nosso lado agora. A Bíblia fala que tinha uns judeus, alguns exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: encorava-os por Jesus a quem Paulo prega. Preste atenção nisso aqui. Satanás também olha aonde tu tem ido. Deus zela por você e cuida de você. Mas Satanás também sabe quem tu és. Satanás sabe quem tu és. Às vezes nós nos deixamos levar pela aparência. Vemos uma pessoa com terno bonito, fala bonito. Mas preste atenção aqui. Esses homens eram conhecidos em Éfeso. 7 filhos de Seva. Era conhecido, sumo sacerdote. Aí foram tentar expulsar um demônio. Encoraja-vos pelo Jesus de Paulo, a quem Paulo prega. A Bíblia fala que ele faz assim, ó. Respondendo o espírito maligno disse: conheça Jesus e bem sei quem é Paulo. Olha aí. Conheça Jesus e bem sei quem é Paulo. Preste atenção que Satanás também te conhece. Não brinque de ser crente. Nós não podemos brincar de ser crente.
O nosso adversário não é o meu irmão aqui, não é a minha irmã aqui. A nossa guerra é espiritual, não é contra carne nem sangue. Aleluia. Preste atenção. Sabe o que acontece hoje? As nossas armas, irmão Carlos, estão viradas para o nosso irmão, quando não é o nosso adversário. O nosso adversário é Satanás. Tem que pregar a palavra e falar isso aqui. Aleluia. Para o povo vigiar, para o povo despertar, para o povo se achegar a Deus. A Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Ele entra na vida do crente se tu der lugar. Agora, se tu estiver debaixo da oração, se tu estiver buscando esse Deus, ele sabe que ele é derrotado. Glória a Deus. Porque ele falou: eu conheço a Jesus e conheço Jesus que Paulo prega. Eu conheço a Paulo também. Olha aí. Eu conheço a Paulo também. Ele sondou a todos ali em Éfeso, Satanás. Mas quando chegou lá em Paulo, ele falou: isso aqui não. Isso aqui. E esses homens aqui, por ser filhos de sumo sacerdote, preste atenção, não se deixe levar pela aparência. Nós temos acesso à internet fácil. Às vezes olhamos, pensamos que é de Deus quando não é. Foi usar o nome de Jesus aqui, ó. E o nome de Jesus na vida de um crente com a vida toda errada, Satanás não respeita, não. Satanás, vocês passaram vergonha. Falando, nós temos que estar vigilante, Cristo. Verdade. Nós temos que estar vigilante. Nós pertencemos a um ministério abençoado. Tem muitas pessoas que podem olhar lá para fora e pensar que é e não é. Cuidado. Nós temos homens de Deus aqui na nossa igreja. Nós somos um ministério abençoado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dê valor aonde Deus te chamou, aonde Deus te colocou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha o espírito maligno falando aqui, ó. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheça Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Quem são vocês para vir aqui? Preste atenção. Paulo, lá em Éfeso, ele fala: revestir de toda a armadura de Deus. Ele fala que a Bíblia é a espada. Nós temos que estar com a nossa espada afiada. Nós temos que estar com a nossa espada afiada. Porque Satanás, ele conhece. E ele sabe que se vir para cima de um crente de oração, que gosta de Bíblia, é batalha perdida. Aleluia. Batalha perdida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ah, irmão Davi, mas você está falando do diabo. Tem que falar, é o nosso adversário. Mas também eu venho falar desse Deus a qual nós servimos. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Ele fala assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Satanás só tem até um certo ponto poder. Porque o Deus que nós servimos está na tua frente aí. Aleluia. Te guardando, te protegendo. Se Satanás investir contra a tua casa, tem labareda de fogo na tua casa. Aleluia. Se Satanás investir contra a tua família, tu está aqui orando, clamando, intercedendo. E a Bíblia fala que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É tu clamando aqui e Deus operando lá. É tu clamando aqui e Deus quebrando o laço lá. É tu clamando aqui com a cara no pó, o joelho no chão e Deus operando lá. Aleluia. Ele sabe com quem ele mexe.
Glória a Deus. Ele falou, conheço Paulo. Só que a Bíblia fala que no meio da praça aquele povo viu. Olha que coisa. Aquele povo viu que até os demônios conheciam a Jesus e tremiam a Jesus. Tremiam. Aquele povo viu e falou, eu quero esse Deus de Paulo, eu quero esse Jesus de Paulo, eu quero conhecer a Ele, porque até os demônios tremem. Até os demônios tremem. Aleluia! Eu quero conhecer a Ele. Olha aí o trabalhar de Deus. Aqueles homens ficaram envergonhados, porque todos ali viram. Preste atenção. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele quer te ver no fundo do poço. Preste atenção. Nós temos que levar a nossa vida com Deus a sério. É só na igreja? Não, lá fora, porque Ele te conhece também. Aleluia! Lá fora. É só crente dentro da igreja? Como é que tu é na tua casa? Cuidado. Cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Busque a Deus, se achegue a Deus, para que quando Ele vier, Ele bater em retirada, tu com autoridade pisar na cabeça da Aleluia! Aleluia! Com autoridade. Aqui não, Satanás, vá para lá. Aqui não, aqui eu estou com a vida correta diante do meu Deus. O Deus que zela por mim. Aleluia, glória a Deus. O Deus que me guarda. Tu pode amar o laço aí, mas Deus está quebrando. Aleluia. Aqui não. Aleluia. Eita, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aqueles homens, o diabo foi para cima deles, e nus e feridos eles saíram dali. E aquele povo tudo viu, Glória a Deus. Passaram vergonha. Passaram vergonha. Passaram vergonha. E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia! Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os feitos. Foi o que eu falei. Se até o espírito maligno falou que conhece a Paulo e a Jesus, eu quero servir a esse Deus, eu quero servir a esse Jesus. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Aleluia. Olha a obra de Deus. Olha a obra de Deus. Pregando a palavra. Paulo pregando a palavra. Olha como Deus é. Louvado seja o nome do Senhor. O povo ficou assustado. Falou, não. Estamos no caminho errado. Eu quero esse Jesus aí. Porque até o inferno treme. Eu quero esse Jesus aí. Conhece Paulo e conhece a Jesus. Esses livros aqui servem para nada. Nada. Queimaram. Queimaram. Louvado seja o nome do Senhor. Também muitos do que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montavam 50.000 peças de prata. Preste atenção. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Aleluia! Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.
Então precisamos, igreja, pregar com ousadia, buscar a direção de Deus, abrir a tua boca. Mas eu não sou pregador, irmão Davi, mas tu pode encontrar alguém aí fora que está precisando ouvir a palavra, está precisando escutar a palavra. Afia a tua espada. Os tempos são difíceis, estamos em batalha. Enquanto Jesus não voltar ainda, nós estamos guerreando. Aleluia. Eu quero a minha salvação. Eu quero a minha salvação. Mas Deus também coloca a responsabilidade em nossas mãos. Nos chama. Não recuse o chamado de Deus, não. Faça a obra com amor, com carinho. Louvado seja o nome do Senhor. Honra o teu ministério, honra a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Honra o teu ministério a Deus. Um chamado tão diferente nessa igreja tem. Eu me sinto à vontade aqui, irmão Carlos, de trabalhar nessa casa. Me dá essa liberdade de trabalhar aqui. Eu tenho vivido experiências com Deus aqui. Aleluia! Nessa casa. Aqui nós estamos no sábado, joelho no chão, todo sábado, orando pelos dirigentes, orando pelo nosso ministério, orando pelo nosso missionário, orando pela nossa igreja, nos humilhando, buscando a face do Senhor. Aleluia! Ah, irmão Davi, mas a igreja está vazia, mas está cheia de anjos. Aleluia! Ele vai prover, Ele vai nos dar as estratégias, Ele vai mandar, louvado seja o nome do Senhor, a estratégia, Ele vai mandar as almas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós temos um papel importante nisso. Pregue a palavra de Deus. Aleluia! Pregue a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem almas aí fora perecendo. Tem almas aí fora que precisam ouvir a palavra. Tem almas aí fora que tu precisa acolher, chamar. Tenha paciência. Tenha paciência. Veja aqui que foi 2 anos e 3 meses. Paulo em Éfeso. Não foi de um dia para o outro. 2 anos e 3 meses. Pregando a palavra, pregando a palavra, pregando a palavra, pregando a palavra. E Deus operando, Deus fazendo maravilha. De tal maneira que todos em Éfeso ouviram a palavra de Deus. E prevalecia a palavra dele. Oh, glória a Deus. Deu honra para ele. Agora ali entraram em confusão. Tinha a deusa Diana lá. Que os homens adoravam lá a deusa Diana. Mas tinham muitos que tinham se convertido. Eu quero Jesus de Paulo. Eu quero Jesus de Paulo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Viagem missionária. Para fazer missão precisa conhecer Bíblia. Tem que ler Bíblia. Ah, irmão Davi, é só viajar? Não. No teu trabalho, na tua casa. A missão. Tem pessoas que Deus coloca ali. Você, através de você, essa pessoa vai vir para a igreja. A missão que tu tem que conhecer a palavra. Tu tem que conhecer a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho o maior prazer, irmão Carlos. Assim, ó. O Senhor, eu vejo as pregações do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto Deus usa o Senhor. O Senhor não mede distância. Vai para todo lado. Homem de Deus. Às vezes nós pedimos o carro, nós pedimos as coisas para Deus e não fazemos nada. Não fazemos nada. Eu olho para ele, eu vejo um exemplo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sentadinho aqui, ele pregando. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui pregando e ele ouvindo a palavra. Eu não sei nem explicar, meu irmão. Aqui olha, vontade de chorar, porque eu tenho muito que aprender com vocês, meus irmãos, que são mais velhos. Eu sou todo ouvido para aprender com vocês. Fala, olha, irmão Davi, é aqui, assim. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que edifica, porque eu já falei, se vir com palavra que não edifica, se vir para falar de algum irmão, vai entrar no ouvido e sair no outro. Eu não quero saber disso não. Se afasta disso, igreja. Se tiver montinho falando de irmão, se afaste.
Deus não está nisso, não. Não é Deus. Deus não está em contento. Deus é pureza. Deus não está em confusão. É santidade. Amém, Jesus. Às vezes eu aqui olho ali meus irmãos, eu falo, meu Deus, como Deus usa. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus continue usando mais e mais o Senhor com a sua esposa, que está todo canto com o Senhor, eu vejo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe mais e mais a vida das irmãs aqui. Acredita, Deus está conosco. Quem vem aqui tem sentido a presença de Deus neste lugar. Aleluia! Eu já falei isso aí. Tem igreja que está cheia de gente, mas está faltando o principal. Aqui pode estar pouca gente, mas tem o principal, a presença dele. Louvado seja o nome de Deus. Aqui tem palavra, louvado seja o nome de Deus. Aqui tem oração, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem reverência nessa casa. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus está trabalhando, igreja. Tenha paciência. Enquanto isso, vamos continuar com a cara no pó, nos humilhando, buscando. É assim. Não tem espaço aqui para vaidade. Não tem espaço aqui para conversa. Aqui é só Deus. Aqui é só Deus. Aqui é só Deus. Aqui é para falar só de Deus. Aqui é para falar as maravilhas que Deus tem feito. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Oh, Deus. Aleluia. Santo é teu nome. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aí hoje eu vejo meu irmão aí me dando esse privilégio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. De estar aqui no altar. Glória a Deus. Eu falo para ele sabe. Eu quando eu subo aqui eu sinto um frio, igreja. Um temor. Que muitos aí, irmão Carlos, perderam. Muitos pregadores não tem mais. Não busca mais. Não põe o joelho no chão. Não pede a direção. Acha que sabe tudo. Irmãos, nós a cada dia vai aprendendo com a palavra. A cada dia. Pode pregar 10 vezes a mensagem. 10 vezes você vai aprender uma coisa diferente. Não despreza isso aqui não. Não despreza. Não despreza a palavra de Deus. É melhor tu ficar quieto do que falar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ouça, escuta, guarda. Hoje pode não estar servindo. Tem muitos irmãos que falam, mas eu já ouvi, eu já sei. Mas amanhã, se tu não tiver com essa palavra aqui guardadinha, e aí? E aí? Guarda a palavra de Deus, igreja. Guarda no teu coração os ensinamentos dos nossos ministros, do nosso missionário Josias, das nossas primícias. Aquele que vem trazer a palavra, guarde a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não importo com quem está aqui pregando. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Não importa o pregador que está aqui. Eu quero ouvir a palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Num rotulo, olha aquele assim. Não faça isso não. Não faça isso não. Esteja aqui para adorar. Esteja aqui para glorificar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! A honra e a glória é para ele. O pregador tem que diminuir. O pregador tem que desaparecer e ele crescer. A honra e a glória é para ele. Eu sempre falo isso, que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Versículo 20 aqui para me encerrar. Passar a palavra para o irmão Carlos. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Receba aqui o ministro Carlos em nome de Jesus. Graças a Deus.
Irmãos, eu sei que a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A Bíblia diz assim, que nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo, tá certo? Mas nós estamos do mundo, então eu quero dizer para todas as irmãs, tá? Feliz Dia das Mães para vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus. E em cima assim dessa palavra, em nome do Senhor, tá certo? Eu vou fazer uma pergunta, não vou fazer uma segunda pregação, tá certo? Porque Deus já usou o ungido dele. Ele disse que é pequeno, tá certo? Mas Deus usa os pequenos para confundir os grandes. Tá certo? Então isso é indiscutível, é palavra. Tá certo? Em nome de Jesus. Então eu quero só fazer uma perguntinha para vocês, para nós orar. Tá certo? Glória a Deus. Quem de vocês que é pregador aí, das irmãs? Pregadora? Hã? É? Não tem nenhuma irmã que prega? Certo, mas é pregadora? Tem a irmã, alguma irmã pregadora aqui? Não? Lino? Tá certo, então deixa eu fazer outra pergunta. E se Jesus ele dissesse para você que você assim é uma pregadora, você acreditaria mesmo? Sim. Sim? Se ele falasse, você acreditava? Pois é, mas ele já falou, está lá no livro de Marcos 16, 15. Tá certo? A Bíblia é só para os varões? É ou não? É só para o crente? Hã? A Bíblia é só para crente? Não. A Bíblia é um livro sagrado, tá certo? Que Deus, ele denominou como palavra dele. Ele nasceu de uma mulher agraciada. Só de você ser mulher, você é uma agraciada de Deus. Porque Deus, ele poderia ter vindo do além, aparecido assim, descendo do céu, sim ou não? Ele poderia bater as asas assim, descer e falar assim, eu vim para salvar vocês. Mas ele escolheu o ventre de uma mulher. Quando Isabel estava esperando João Batista, o que o profeta de Deus falou para ele? O anjo do Senhor. Ele disse assim, ó, salve a agraciada. Não foi isso? Não tem um hino que diz? No 6º mês foi o anjo Gabriel, a uma cidade chamada Nazaré. Aqui esse anjo ele veio e agraciou Maria. Mas Isabel, a irmã de Maria, foi agraciada pelo anjo. Porque ela teve uma visão, o anjo falou para ela: tu vai dar luz a um homem que vai preparar o caminho para o Senhor, para o Salvador. Glória a Deus! Então vocês devem se alegrar em nome de Deus, tá certo? Porque só de vocês serem mulher, você já é agraciada, tá certo? E como mulher agraciada, o que falta na gente? É tomar posse da palavra. O que Deus usou no Chico para falar aqui? Ler Bíblia, pregar Bíblia, porque lá fora o inimigo ele não tem medo que eu sou regional, que eu tenho um título aqui, tá certo? Ele não tem medo não. Ele não tem medo desse hábito teu, não tem medo dessa roupa de reverendo, de primícia, não. Entendeu? Às vezes tem primícia aí que fala, né, o ministério diz que a primícia dá 100%, mas tem primícia que não dá nada por cento. Está parado. E desobedecendo a Deus. Por que eu estou perguntando isso? Jesus ele disse assim, ó: ide a todo mundo e pregai o evangelho, pregue a palavra. Glória a Deus! Aí aqui, por isso que eu perguntei para vocês, a palavra de Deus é só para o homem? Se você já leu a palavra de Deus, falta você tomar posse como obediência, como uma mulher agraciada que você é. Glória a Deus! Tá certo? Em nome de Jesus. Aí você tomar posse dessa palavra e vai falar assim, ó: eu sou o pregadora. Aí chegar lá na reunião em Santo Amaro, porque a nossa regional
é lá em Santo Amaro, tá certo? Lá você tem uma missionária dirigente sua e tem uma reverenda que é a dirigente de vocês. Aí amanhã ou depois que vocês chegar lá, Deus vai falar no coração dela para ver se vocês tomou posse da palavra. Entendeu? Aí ela fala assim: irmã Severina, oi irmã Isa, irmã Lúcia, dá para a senhora trazer a palavra? E aí? Deus está esperando um sim seu. Não importa se você prega eloquente ou não. Cada um pregue a forma que Deus usa. Glória a Deus. Se eu estivesse pregando aqui, eu estaria gritando, falando igual estou agora aqui. Deus usou o irmão com mais brando, foi mais brando na palavra. Deus pode usar cada um de vocês. Eu acredito que as irmãs mais velhas, eu não sei a irmã Lúcia, mas a irmã Severina e a irmã Isa conheceu a reverenda Miriam. Era uma mulher de Deus e que pregava e pulava aqui na graça e apontava o que Deus mandava falar. Glória a Deus. Tá certo? Então, essa irmã, ela foi meu espelho. Meu espelho ela foi. Ontem eu fiz a reunião de obreiro em Parelheiros e eu estava dizendo isso: você tem que tomar alguém como espelho. Toma o profeta, missionário Josias, tem o missionário Genivaldo, o missionário Ronaldo. Certa vez eu fui fazer uma visita e lá abriu uma campanha, irmão Davi. E aí, quando nós chegamos lá, as irmãs começaram a dar risada. Os da casa estava cheia de gente. E aí, quando nós entrou, a irmã deu risada. E eu falei: mas o que está acontecendo? Está dando risada? Irmão Carinho, é por causa que esses dois aqui, ó, antes do senhor chegar, eles estavam brincando aqui, ó. Ele estava dizendo que eu sou o irmão Carlos e esse aqui é o mensageiro Lucas. Você está entendendo? Então, você tem que se espelhar em alguém. Mas que você tem que pregar, tem, porque essa palavra vai ser cobrada de você. Tá certo? De uma forma ou de outra. Tu está indo no mercado, pega o carimbinho aqui, ó, carimba os panfletos aqui, Rua Tribo do Acre, número 2. Vai no mercado, que Deus abençoe, muito obrigado. Alguém ajudou você? Muito obrigado. Olha, eu vou deixar um profetinho aqui, ó, vai lá. Deus vai abençoar, Deus tem uma palavra para você. Entendeu? Agora, cada coisa que você fizer, que Deus usou o nosso irmão para falar? Que o diabo lhe conhece. O diabo lhe conhece. Ele diz: Jesus eu conheço. Paulo também. E você quem é? Quero saber quem é você. Você está entendendo? Por quê? Porque como mulher agraciada, como homens de Deus, nós temos um regulamento a cumprir diante de Deus. Tá certo? Glória a Deus. Nós temos que refrear os nossos pensamentos, porque deixa eu dizer uma coisinha assim, vou criar uma situação aqui, pronto. Aí tu vai ver a Aline jovem, tá certo? Aí tu vai pegar a Aline conversando comigo. Aí tu vai olhar e, meu Deus, eu não acredito. Lá está o ministro Carlos e a esposa do Davi. Tá certo? Aí o inimigo vai colocar coisas na sua mente. E aí, se você sustentar aquele pensamento, o diabo ele sabe que você está sustentando. Então, porque Deus usou nosso irmão para falar isso aqui. Quando você vê uma situação, nós temos que orar por aquela situação, repreender aquela situação. Às vezes pode ser até realmente, porque nós não conhecemos o coração. Eu estou com a Aline, mas eu não conheço o coração dela. Às vezes o inimigo, ela deu uma brecha, o inimigo está trabalhando no coração dela. Às vezes eu dei uma brecha, o inimigo está trabalhando no meu coração. Mas se você orar, Deus vai responder em nome de Jesus, porque a oração, ela é fogo dos céus. E aí nós vamos dando glória a Deus, por quê? Porque você é uma mulher agraciada. Glória a Deus.
Maria tivesse aqui, ela ia dizer para você assim, ó. Eu quero dizer para você assim, ó, que se nós estivéssemos nua, sem roupa, eu sou igual a você. O que eu tenho, você tem. E é daqui que Jesus veio em nome do Senhor. Você é uma mulher agraciada. Dá lugar para a graça de Deus te pegar. E você é uma serva de Deus. Graças a Deus. Tá certo? Em nome de Jesus. Palmas, louva a Deus. E eu queria que você ficasse de pé aqui, irmão, para fazer oração, é isso? Sim, fazer a unção na igreja. Então, tá bom. Então, vamos fazer a unção aqui já, em nome de Jesus, tá certo? Pode levantar e vir aqui em nome do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos descer lá. Graças a Deus. Acho que dá para ver. Mas tá um cheirinho gostoso aqui, não tá? Tá ou não tá? Glória a Deus. Ou é só meu nariz? Não, tá mesmo. Hã? Glória a Ah, é aquele negocinho ali? Rapaz, tá um negocinho gostoso danado. Eu unjo em nome de Jesus. Eu unjo em nome de Jesus Cristo. Eu unjo em nome de Jesus Cristo. Sinto volta aí, Manaíque. Cadê a princesinha? Essa princesa tá linda demais, hein? Eu unjo em nome de Jesus. Vem, Sandra. Pronto. Em nome de Jesus Cristo. Eu unjo o homem de Deus em nome de Jesus como ministro da palavra e embaixador do reino dos céus. Senhor, eu peço a Ti que Tu coloque a Tu sobre ele, meu Pai querido, um apóstolo dobrado, arabasco e me decantará. Pai, enche do Teu Espírito, arabasco, enche de canto, arabasco, enche de delamanasco, andarabasco, ninjarai, ai, chemista, marabascoriasi, andarabasco, biscarabasco, nemandaisti, anduicanarai, devicanarabascoria, anduicanta, nandescarabadarabasso, andicanto, dividarabanai, anchamanarabascoria, ai, nendorabasticanta, neimanai, andorabadarascoriaspidi, andorabadarabaclama, nebadarabastidinariamanai, Para você que está assistindo na internet, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, em nome do Senhor. Semana que vem, em nome de Jesus, nós estaremos, nós estaremos na região de Ferraz de Vasconcelos. Estarei fechando uma campanha lá na filial do Jardim São Pedro. Irmãos da Zona Leste, em nome de Jesus, eu conto com a presença de cada um de vocês.